Hello, Maurício, tudo bem com vocês? Espero muito mesmo que sempre aqui comigo está tudo bom. Então, gente, o vídeo de hoje é falando do especial de 52 inscritos. A nossa meta para mim fazer o especial era 53. Só que eu falei, se a gente batesse 52, eu já iria estar fazendo o vídeo. E eu vou estar fazendo com 52 mesmo, se o nosso canal crescer para 53, melhor, né? Se não crescer, pior, né? Então, gente, antes de eu estar falando qual vai ser o especial, eu peço pra você apertar o sininho, se inscrever no canal, compartilhar o canal e deixar o seu like no vídeo pra estar me ajudando. Então, gente, o especial... Então, gente, eu peço pra você me seguir aqui no meu Instagram, que eu vou estar mostrando agora pra vocês. Gente, se você não tem Instagram, abaixa, que é muito legal. Esse aqui é o nome do meu Instagram, Rei Universo. Gente, o nome é Rei Universo, só que, assim, gente... O nome do nosso canal é outro, mas eu pus esse daqui porque ele é menor do que Mundo da Raíssa Mundinho. Mas eu vou estar mudando o nome do nosso canal para Rei Universo. Eu não sei se vai ser Rei Universo ou se vai ser Rei Universos, tá bom? Mas eu sei que eu vou mudar para ou Rei Universo ou Rei Universos. Ok? E eu atualizei. Tipo, o atualizar que eu falo, gente, é mudar isso daqui, tá bom? Porque estava desde o ano passado, antes do meu canal ser hackeado, o meu outro canal. E aí eu coloquei ontem, mudei o nome. Com certeza eu vou estar por uma foto de uma menina coreana. E, gente, eu espero que vocês gostem do meu Instagram. Eu sempre, às vezes, né, quer dizer, eu estou postando coisinha lá, fotinhos, e tá com 16 publicações. E a minha última publicação foi essa daqui, gente. Faz tempo que eu não posto alguma, né? Essa daqui foi minha última. E eu vou estar postando mais menina Tumblr e menina coreana para vocês, ok? E vão aqui nas minhas publicações e deixa o seu like, tá bom? E, gente, é isso, né? Então, muito obrigada pelos 84 inscritos. Ai, inscrito não, né, gente? Desculpa. Muito obrigada pelos 84 seguidores. Muito obrigado. E a gente tá muito perto do 100 inscritos. Quando a gente bater 100 inscritos vai ter comemoração, tá bom? Eu não sei ainda qual vai ser, mas vai ter. 100 inscritos não, gente. Desculpa, tô errando toda hora. 100 inscritos não. É 100 seguidores, ok? Então, gente, vai ter um tempo aí. Nesse sábado eu vou estar viajando. E aí eu não sei se eu vou conseguir gravar vídeo. Mas aí eu acho que eu vou conseguir, porque pra onde eu vou tem internet. Então eu acho que eu vou conseguir gravar. E se você quer saber mais sobre isso, me siga lá no meu canal de rosto. Que eu vou estar. Como que é o nome? Eu vou estar mostrando minha. Eu vou estar mostrando o arrumando minha mala, então. E eu vou falar pra onde eu vou lá no meu canal de rosto. Então, fica mais ligadinho por lá, tá bom? E, gente, mas eu não vou estar mostrando meu canal de rosto nesse vídeo, e sim em outro vídeo aí, tá bom? Mas não vai ser nesse vídeo. Então, gente, bora lá pro vídeo, né? Gente, então, peraí, vou entrar aqui no nosso canal. Então, gente, a gente está com 52 inscritos, né? Aqui, ó. Aqui. E muito obrigada pelos 52, a nossa meta era 53, mas tudo bom. O último vídeo aqui do canal foi esse daqui, ó. Clipe dos inscritos da Rei Dorito. Gente, é um clipe dos inscritos, pro canal dela, que ela tá fazendo o clipe dos inscritos e eu tô participando, né? Então, gente, ai, calma aí. Tá, pronto. Achei uma cor boa. Então, gente, o especial de inscrito vai ser sorteio, tá bom? Vai ser sorteio. Sorteio de... Sorteio de 3 inscritos, ok? Gente, só 3 porque eu só tenho 3 contas. Mas se você quer de mais inscritos, você pede aí que eu dou um jeitinho, tá bom? Mas então, esse sorteio vai ser de 3 inscritos, ok? Eu espero que você goste. Porque eu vou fazer esse sorteio com muito carinho. E esse sorteio vai sair quando esse vídeo ter pelo menos uns 10 comentários, ou 12 ou mais, ou 13 por aí, o vídeo vai sair, ok? 12 ou mais. Se tiver 10, não, ó, se tiver 10, pera, se tiver 10, eu já vou postar, eu já vou fazer o vídeo. Se tiver mais de 10, eu também já vou fazer o vídeo. Se tiver pra baixo de 10, eu não vou fazer, ok? O de comentário, eu vou esperar chegar a 10 ou mais comentários, ok, gente? Então, gente, eu peço pra você ignorar o barulho de fundo, é porque eu tô gravando aqui na sala, então tá alguns barulhos de fundo, tá bom? Então eu peço pra você ignorar o barulho. Então, gente, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. O vídeo foi bem rapidinho, é só dando esse avisinho pra vocês, né? E tchau, tchau, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês me sigam lá no meu Instagram. E tchau!